Evangelho de João, capítulo 4. Fala acerca da história de uma mulher. O nome dela não é citado, mas diz que essa mulher é uma mulher samaritana. Eu quero ler a partir do versículo 1 com você, tá ok? Se você tiver uma Bíblia, se a sua Bíblia estiver no celular, você fique à vontade. Eu vou usar a minha Bíblia aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os meus discípulos tinham... me perdi. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura, para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Jesus. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo.
Neste ponto, chegamos aos seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Glória a Deus. Vamos no seu lugar. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto é este poço. E isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É um texto muito rico, muito denso. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui. E algo que mais me chama a atenção nesse texto é o fato de que aquela mulher samaritana, ela saía da cidade em direção àquele poço. E aquele poço, ele representa, nós podemos entender que esse poço representa a herança, representa a sua origem, representa uma conexão com a sua identidade. Aquela mulher samaritana, ela estava ali, desfrutando de uma herança natural, mas ela tinha uma pobreza na sua alma, a qual ela mesma não conseguia discernir tamanha pobreza. Havia uma herança e ela estava desfrutando desta herança. Mas uma herança maior, que apontava para um propósito divino, ela não tinha acesso. Ela desconhecia, porque Deus, ele nos fez com um propósito. Ele nos gerou para que venhamos a tomar uma direção na nossa vida. E quando olhamos para esse texto, quando olhamos para aquele contexto, Jesus está à beira do poço, ele sabe que judeus e samaritanos não se dão. Então ele diz para os seus discípulos: olha, vá à cidade e compre pão. Aquela mulher se aproxima, e a coisa mais linda é cuidado de Deus para com todos nós, o cuidado de Jesus para comigo e para com você. Deus, ele entende o meu jeito de ser, minha maneira de ser, a minha forma de me comunicar. Entende os meus desafios pessoais, entende as minhas construções, entende a minha natureza, assim como entende a sua natureza. Jesus sabia que aquele encontro seria um choque, seria um problema, seria um desafio. Então, a continuação do texto, a gente percebe que Jesus trata com os discípulos e conversa com os discípulos, ensina aos discípulos, mas antes de ir aos discípulos, Jesus quer se dirigir àquela mulher. Jesus quer falar àquela mulher, quer tocar na alma, transformar aquela mulher. E é lindo perceber que nós podemos ter toda a riqueza, irmãos. Mas se nós não tivermos um propósito eterno em Deus, todo dinheiro, todo recurso, toda história, todo passado, não nos servirá de absolutamente nada. Não será útil, não terá um objetivo, não terá como propósito para nada. Deus, ele nos fez com um propósito. E quando nós não desfrutamos ou desconhecemos este propósito, nada que você tenha ou nada que você faça será suficiente para atender a esse vazio existencial que se chama Jesus. Porque é Jesus que
nos corrige. É Ele que tem o tamanho perfeito do nosso coração. Ele cabe exatamente dentro de nós. E essa medida, essa porção chamada Jesus, estava diante daquela mulher, justamente porque a conhecia e sabia das necessidades daquela mulher. Veja o versículo 7, comigo o versículo 8. Veio a mulher samaritana tirar água. Dá-me de beber, disse Jesus, pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, ainda que nós estejamos aqui dentro da igreja, ainda que nós estejamos no meio de uma multidão, nós podemos nos sentir sozinhos. Eu já me senti assim, em muitas situações. Podemos estar cercados de várias pessoas. Podemos estar cercados no meio de uma grande festa, mas ainda assim amargar uma tristeza interior. Uma tristeza profunda no nosso coração. Ainda que você se sinta só, Jesus conhece as suas necessidades. Ainda que você esteja no meio de uma multidão, Jesus Cristo, Ele encontra uma maneira de chegar até o seu coração. Ainda que você ache que não há mais alternativa para a sua vida, Jesus, Ele prepara todas as circunstâncias, as melhores e as piores, para mostrar para você que Ele é o Senhor dos senhores e que Ele quer governar a sua vida e te mostrar que Ele é a resposta para as suas necessidades. O tema dessa mensagem é Jesus é a resposta. E a pergunta que eu te faço é: quais são as perguntas que você tem se feito nos dias de hoje? Quais são as crises, quais são os desafios que você tem encontrado na sua trajetória? Às vezes a gente se atém a uma questão financeira, e isso me chamou muita atenção nesse texto. E olha que a gente lê, e o Espírito Santo, ele continua falando. E eu creio que Deus quer falar a respeito disso nesta noite. Toda riqueza não é necessária. Toda riqueza, ela não é suficiente. Nunca será suficiente. E hoje nós vivemos um tempo de ostentação, onde as pessoas gostam de ir para a internet e mostrar a beleza que é ter um Camaro amarelo, não é, pastor Renato? Como são lindas as águas de Búzios, do Caribe, de Cancún. Como é maravilhoso poder subir nos arranha-céus de Manhattan. Todo o dinheiro do mundo não é suficiente para um homem ou para a mulher que é pobre de espírito. E pobreza de espírito, irmãos, significa aquele que não conhece a Deus. Aquele que vive um dia após o outro buscando respostas para as suas perguntas e não encontra. E eu quero te dizer, querido, eu sou uma pessoa que nasci dentro da igreja. Alguém que cresceu no Evangelho, que tinha companhia dos meus pais, mas ainda assim tinha uma tristeza interior que eu não tinha como responder.
Meu pai pagava as melhores escolas para mim. Eu tinha comida na mesa. Passamos por algumas dificuldades, diversas dificuldades, mas nada nos faltou. O Senhor sempre nos supriu em tudo. Mas algo estava faltando. Eu não tinha prazer. Por mais que eu buscasse nos relacionamentos, nas amizades, por mais que eu buscasse no conhecimento e na sabedoria humana, nada disso era suficiente para atender um sofrimento existencial. E talvez você esteja aqui assim, meu irmão e minha irmã. Eu quero te dizer que existe resposta de Deus para a sua vida. Existe resposta de Deus para a sua necessidade. Algo que me chama muita atenção nesse texto é que aquela mulher, ela sentia essa rejeição, pois havia uma rejeição, havia uma crise familiar. Um único povo, dividido, apartado, que não havia diálogo, não havia relacionamento. Jesus quebra com a regra. Jesus rompe com algo que seria muito natural para os judeus. Porque Jesus sendo a resposta, e Ele sendo a razão para todas as coisas, aquele que veio para restaurar e transformar a vida de todas as pessoas, aquela mulher samaritana, ela pode ser representada por mim e ser representada por você. Aquela mulher samaritana, ao longo do texto a gente pode perceber que ela conhecia muito, ela tinha muito conhecimento das Escrituras, um conhecimento religioso, um conhecimento conceitual. Quando nós chegamos aqui no versículo 13, leia comigo. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. Irmãos, eu provei da água da vida. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Como filho de pastor, eu estava na igreja, eu conhecia todas as músicas, conhecia todos os textos, mas ainda era uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu sabia exatamente o que ia acontecer na hora do louvor, na hora da abertura do culto, conhecia as referências, sabia como que era a forma do obreiro, do diácono, o horário que começa o culto, o horário que termina o culto, disso eu sabia. Mas havia algo superior, algo que eu não conhecia, algo que eu procurava, porque eu aos 14 anos de idade,
eu já sabia o que era pornografia, eu sabia o que era masturbação, eu conhecia todas as músicas de funk do meu tempo, da minha época. Eu me misturava com a banda podre, de dentro da igreja e de fora da igreja. Até um dia que eu estava num culto como esse. E após a pregação de uma mensagem, o Espírito Santo falou comigo: você precisa tomar uma decisão. E foi só isso, o Espírito Santo falou comigo: você precisa tomar uma posição, uma decisão. E aquilo me tocou de uma forma tão profunda, irmãos, que quando eu me dei por conta, eu saí do meu lugar e eu estava lá na frente aceitando a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Porque nada será suficiente se você, de todo o teu coração, não escolher viver uma vida verdadeira e real com Cristo Jesus. O texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 11 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não se canse de procurar. Talvez você já está acostumado com a igreja e ainda assim você não encontra esta alegria. Semana passada eu estava com um diácono que estava afastado dos caminhos do Senhor. Estava há 3 meses afastado dos caminhos do Senhor. Aquele homem viveu 17 anos para o reino, para a igreja. Ele conhecia todas as igrejas conectadas àquele campo, àquele trabalho, àquela dinâmica do exercício. E ele estava compartilhando tantos testemunhos, tantas coisas que Deus fez, quantos mistérios que a igreja experimentou, que as pessoas experimentaram, quanto empenho ele se dedicou para o reino. E ao final de quase 40 minutos conversando, ou quase um monólogo dele falando, eu perguntei: meu irmão, o que é que te serviu tudo isso? Todos esses feitos, todas essas... Onde está o teu coração? O que houve? Como pode alguém que tem uma história com tanto testemunho chegar a uma condição como essa? Eu cheguei para ele e falei: querido, tudo isso que você está me dizendo não está te ajudando hoje. Tudo isso que você está me dizendo pode me falar a respeito dos feitos do homem. Mas eu quero te convidar a começar a experimentar os feitos de Deus. Nós podemos, como cristãos, estar na igreja, mas ainda assim também não experimentar os feitos de Deus. Estar na comunhão das pessoas, mas ainda assim não encontrar a Jesus. Jesus, ele está aqui nesta noite e ele se apresenta como a água da vida.
Você pode beber de um bom relacionamento, você pode consumir um bom relacionamento dentro da igreja. Você pode lograr, irmão, uma boa reputação. Mas se isso não está transformando a tua vida, eu quero te convidar a deixar tudo isso para trás. E a dizer: Senhor, eu quero te conhecer como o Senhor verdadeiramente é. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira, e nunca tomou uma decisão por Cristo. Você ouve Jesus, a respeito de Jesus, quem é Jesus? O nome de Jesus. Mas afinal de contas, quais são os teus fundamentos? Será que esse relacionamento, ele vai além? Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida? Vamos continuar o texto no versículo 19. Versículo 19, não, desculpa, versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha que beber, nem precise vir aqui buscar. Então disse Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Quando nós não conseguimos encontrar um relacionamento com Jesus, nós vamos substituir isso por outras coisas. Essa mulher substituiu a figura de Jesus por a figura de um homem que poderia prover as suas necessidades. Ela transferiu esse mundo ideal através do casamento, através do vínculo da sua casa. E quantas pessoas não procuram isso nas drogas? Quantas pessoas não procuram isso nas compras? Pessoas que são viciadas, compulsivas, no exercício de comprar, seja o site da Amazon, Shopee. E aí está o grito, né, do celular, daqui a pouco grita lá, Shopee. E tantos outros aplicativos. A pessoa vai guardando, né? Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, e ela não percebe que ela está tentando colocar algo no lugar para atender essa necessidade existencial. Existe uma fome que vai além da fome de comer, querido. Existe uma sede que vai além da sede da água que nós bebemos. E era exatamente a respeito disso que Jesus estava querendo tocar na vida daquela mulher. Existe algo que não é natural, algo que não é físico, algo que é sobrenatural, algo que nós conseguimos achar, mas conseguimos achar em Jesus. A boa notícia foi dada àquela mulher. Jesus deu uma boa notícia para aquela mulher, dizendo: mulher, não precisa procurar mais, não precisa mais buscar a felicidade nos homens. Eu sou a própria felicidade. Eu sou a água que você quer beber. Eu sou aquele que vai atender a sua necessidade. E é lindo porque Deus,
Porque o nosso Jesus, Ele está aqui nessa noite, te dizendo a mesma coisa. Não precisa mais procurar. A resposta, por mais desafiadora que seja a sua vida, querido, você vai encontrar paz. E uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz nós encontramos em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus veio aqui para se encontrar com você. Ele veio aqui para ter um encontro real com você. Eu um dia, mesmo nascendo na igreja, eu tive um encontro real com Jesus. Eu tive um encontro real com Jesus. Eu compartilhava com os irmãos a respeito de um testemunho de um irmão em Cristo hoje, o Samuel. Nós conhecemos o Samuel era um transexual. Mais de 20 anos, numa vida homossexual, se casou por 15 anos, até que chegou um determinado momento em que, no então, a Melissa começou a viver uma mudança, porque haviam pessoas orando por ele, havia pessoas intercedendo por ele, a começar pela sua mãe. E esse testemunho ele compartilhou conosco, porque ele totalmente travestido, de salto alto, todo trabalhado no brilho, foi visitar um amigo que também era um travesti homossexual e estava em estágio terminal no hospital junto com a sua mãe. E ele, compadecido pelo seu amigo, ele passa na casa da sua mãe, pega a Bíblia da mãe e vai para aquele hospital. Entra naquele hospital e fica de 11 da noite até as 4 da manhã compartilhando o que ele conseguia entender das Escrituras. Aquele homem já estava para morrer, morreu no dia seguinte. Já não conseguia mais falar, totalmente desnutrido. E próximo das 4, ele já estava aos prantos, chorando. E a Melissa, o Samuel, fez um apelo. E disse: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? E aquele amigo aceitou. E no dia seguinte partiu. E aquele homem, antes mulher, ou pelo menos fisicamente, as fotos eram inconfundíveis, passou a viver uma transformação inacreditável na sua vida. E ele dizia: olha, eu achei que se eu mudasse de sexo as coisas iam mudar. Eu iria ter um encontro comigo mesmo. Eu achei que se eu verdadeiramente pudesse ter um relacionamento, isso iria transformar a minha vida. Mas no final eu descobri que eu estava cada vez mais vazio e nada atendia à minha necessidade. Até o dia que eu me encontrei com Jesus. O Samuel hoje é missionário, congrega. Ele é uma bênção, abençoa tantas pessoas, alcança tantas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele é obstinado para alcançar o perdido. Ele é obstinado. Porque assim como aquela mulher procurava por Deus sem saber. Aquela mulher estava procurando por Deus através das coisas, através das pessoas,
através da fama, através do que poderia ter, mas o status se transformou em tristeza, porque após o primeiro casamento veio o segundo casamento, o terceiro. Então Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele se apresentou para aquela mulher samaritana. E esse mesmo Jesus, ele está aqui se apresentando para você. Ele deseja te dar muito mais. Te dar muito mais. Talvez, querido, você, assim como eu, sabe exatamente como funciona uma igreja. Assim como eu, entrava em discussões teológicas, assim como a mulher samaritana entrou logo em seguida no texto. Mas ainda assim não conseguia largar o pecado. Ainda assim continuava negociando os seus valores. Como eu tantas vezes negociava. E como para mim era difícil reconhecer, porque eu era o filho do pastor. Eu tinha um nome a zelar. As pessoas me respeitavam, tinham um carinho por mim. Eu tinha um status, onde a minha preocupação era o que as pessoas iriam dizer, o que o meu pai ia dizer, o que minha mãe ia dizer, se eu falasse a verdade. E para a honra e glória do Senhor, em outro momento eu tive a oportunidade de sentar com meu pai e dizer: pai, eu faço isso, eu faço aquilo outro, me ajuda. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. E a continuação do texto, vamos lá, vire a página, não sei se você como a minha Bíblia é. O versículo 23. Após a mulher discutir a respeito aonde deve se adorar a Deus, Jesus responde no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu vou repetir. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Abre mão. Abre mão de tudo que você sabe, porque a mulher em seguida, ela responde o seguinte, versículo 25. Versículo 24, Jesus continua: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que o falo contigo. Querido, às vezes abrir mão
daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, é uma tarefa muito difícil. Abrir mão da imagem que nós gozamos diante dos familiares, diante dos amigos, é uma tarefa difícil. Mas quando você abre mão de algo que não está te ajudando, não está resolvendo a sua vida, para abraçar com todas as suas forças aquele que pode transformar a tua vida e a tua história, querido, isso nunca será em vão. Porque aquele que se apega ao Senhor não será envergonhado. Não será envergonhado. Não será envergonhado. Quais são as perguntas que têm gerado crise dentro de você? Quais são os questionamentos? Qual é a ideia de Deus que você tem tido hoje? Querido, leva Jesus para casa. Porque à medida que você caminha com Jesus, Ele vai respondendo a todas as suas perguntas. E em muitas dessas situações, as nossas perguntas é fruto do nosso sofrimento. Não são perguntas genuínas, mas é o questionamento: por que eu estou sofrendo? E por isso, nessa noite, eu te faço novamente essa pergunta. Você tem quantas perguntas? Faça todas elas ao Senhor. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual é a sua necessidade? Eu quero te dizer que eu encontrei a resposta. E essa resposta se chama Jesus. Se chama Jesus. E Ele está aqui nessa noite para responder a cada uma das suas perguntas. Eu gostaria de chamar os músicos, porque eu gostaria de cantar uma canção. É lindo porque aquela mulher foi transformada. Aquela mulher foi saciada. E ela foi tão saciada que ela largou o cântaro à beira do poço. Esqueceu da água que viria buscar. Retornou para a cidade para compartilhar com todos, sem se envergonhar. Ela voltou para a cidade para dizer: olha, veja o que este homem falou ao meu respeito. Ele falou tudo sobre mim. Ele me conhece. Querido, Deus te conhece. E quer saber, Ele não se envergonha de você. Deus conhece todos os seus erros. Deus conhece todos os seus pecados. E Ele não se envergonha de você. Jesus te ama do jeito que você é. Ele te aceita do jeito que você é. Ele te recebe do jeito que você é. Sabe por quê? Porque Ele sabe que tudo que você precisa é Ele. Porque é essa água que você precisa beber, é essa sede que você precisa saciar.